Eu não sei quantos de vocês acompanharam o vídeo do nosso querido Fred do Treino Pesado, onde ele explana algumas ideias de coisas que estão acontecendo no Kuwait, no Oriente Médio, a respeito de avanço na área do fisiculturismo e em outros esportes também. Ele ficou de fazer um vídeo agora falando do que pode ser possível que estejam tomando no Oriente Médio para um desenvolvimento tão absurdo, coisa de 3, 4 meses, os caras vão para lá e voltam enormes e rasgados. Eu queria discutir esse assunto com vocês aqui, logo depois da vinheta. Galera, se você não é inscrito no canal, já deixa um like aí, tá? Curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Vamos lá. Há alguns anos atrás começou a ser falado de dois tipos de substâncias anabólicas que poderiam ser o futuro do fisiculturismo. E muito se especulava se isso já estava sendo usado em alguns atletas de ponta. Porque convenhamos, se a gente comparar a velocidade com a qual a medicina e a tecnologia avança fora do país, do Brasil em si, e aqui tem muita diferença. Então as coisas demoram demais para chegar para a gente, tá? Porém, duas coisas já foram observadas e comentadas aqui. Uma delas são os SARMs, tá? E a outra são inibidores de miostatina, tá? Só que para isso a gente tem que entender o que são SARMs e o que são inibidores de miostatina. Vamos começar pelos SARMs. Hoje em dia já é sabido, inclusive eu tenho vídeo no canal falando disso, que o esteroide anabolizante ele não faz nada no seu organismo. Ele só é a chave que dá partida para uma série de efeitos que a gente chama de efeito cascata na célula muscular, que vai ativar a síntese proteica, a tão sonhada síntese proteica. Só que isso é muito particular de cada usuário, é muito genético isso. Então, pessoas que não têm uma boa genética, por mais que se entupam de esteroides anabolizantes, jamais vão chegar num patamar, por exemplo, de um atleta de ponta ou um atleta profissional. Porque o esteroide anabolizante se liga a algo chamado receptor androgênico. Esse receptor androgênico que vai ditar como vai ser e em que grau vai ser a síntese proteica. Por quê? O número de receptores androgênicos é algo que você tem determinado de maneira genética. Então, se você toma muito esteroide e não tem muito receptor androgênico na sua célula muscular, essas moléculas de esteroide migrariam, tá, para outros receptores androgênicos em outros tecidos, no couro cabeludo, próstata, pele, coração, fígado, rins. Isso geraria apenas mais colaterais. Por isso que geralmente quanto maior o cara é, menos colateral ele tem. Já a famosa frase do Halush, quanto mais frango, mais colaterais. Porque você tem pouca massa muscular, pouco receptor androgênico nessa massa muscular e o esteroide migraria para receptores em outros tecidos, assim provocando apenas aumento dos colaterais. Os SARMs têm uma função diferenciada dos esteroides anabolizantes. Eles são moduladores de receptores específicos, ou seja, é uma molécula, como se fosse uma molécula de esteroide, que vai se ligar apenas num receptor específico, no caso, um tecido muscular. Existem alguns SARMs também, tá? Que eu não vou citar nomes aqui, que eu também não entrei mais aprofundadamente nesse assunto, que também se ligariam a receptores, por exemplo, no cérebro, para aumentar a capacidade de concentração, para aumentar a memória, para aumentar a libido. Por quê? Trariam efeitos psicológicos dos esteroides anabolizantes. Porque, para quem não sabe, a própria testosterona hoje já é considerada no meio acadêmico como um neurotransmissor. Então, ele se ligaria naqueles receptores e provocaria apenas o aumento de massa magra, sem provocar efeitos colaterais, porque não sobraria esteroides para se ligarem a outros receptores
em outros tecidos, porque ele é específico. É como se fosse o tamoxifeno. Ele vai se ligar apenas no tecido mamário e interagir ali com as moléculas de estradiol. Tá. Porém, ainda assim fica limitado, porque ele não aumenta o número de receptores, ele apenas se liga de maneira específica. Outra molécula citada, um inibidor de miostatina, produzido de maneira específica também. Para quem não sabe, a miostatina é uma proteína que impede o crescimento muscular. Ela bloqueia, ela trava, ela modula o crescimento muscular para você não ficar grande demais. Por quê? Você pode ver que tem animais que comem apenas verduras e são extremamente musculosos. Esses animais têm uma atividade mais branda dessa proteína chamada miostatina. Por isso, mesmo sem se entupir de proteína, sem treinar, eles são mais musculosos que outros animais. A gente poderia ser assim também se tivéssemos uma baixa atividade da miostatina. Porém, a raça humana desenvolveu habilidades para a sobrevivência e uma delas seria uma dificuldade de concentração de tecido muscular e uma alta facilidade de acúmulo de gordura, que seria o estoque de energia para gerar ATP e na mitocôndria da célula e fazer com que você sobreviva. Porém, não é isso que a gente quer esteticamente, a gente quer justamente o contrário, muita massa muscular e pouca gordura. É o que a miostatina faz. Como bater de frente com a miostatina? Dieta, treinamento e recursos ergogênicos. Porém, se você tem uma atividade de miostatina muito alta em determinados grupos musculares ou em todos, a sua genética também vai ser muito prejudicada para ganho de massa muscular. No que tange, na teoria, um bloqueio de miostatina faria com que você ganhasse, por exemplo, 10 kg de massa magra em 1 ou 2 meses sentado na sua poltrona assistindo o canal Não Fique Pequeno, sem comer nada que fosse benéfico para gerar a síntese proteica. Mas a miostatina, como eu disse anteriormente, ela acelera o crescimento muscular em todos os tecidos musculares no corpo, não só no esquelético, mas como também, por exemplo, no cardíaco. Isso geraria óbito. Porém, existe uma técnica que foi lançada há alguns anos atrás, chamada CRISPR, com que você consegue modular apenas uma parte específica do gene em miostatina. Por exemplo, eu quero bloquear a miostatina apenas no que tange... Rapaz, o vento está batendo forte as portas, hein? Apenas no que tange no tecido muscular. Então ela vem com uma espécie, vamos supor assim, entre aspas, tá, de tesoura, corta justamente a fita de DNA naquele local específico, faz uma emenda e deixa com que a miostatina haja apenas no tecido muscular, porque ela é um gene, então ela vai agir no corpo todo. Mas essa técnica CRISPR faz com que ela seja também modulada de forma específica, assim como o SARS. Olha que maravilha! Quem garante que no Quite já não está sendo utilizado esse tipo de técnica? Porque do que foi divulgado até agora, os moduladores de miostatina, eles apenas agiriam em um determinado curto espaço de tempo. Então, logicamente, que a gente não conseguiria deixar a miostatina bloqueada, pelo menos não seria vantajoso deixá-la bloqueada durante, por exemplo, 1 ano, porque você se tornaria um monstro, tá? Porém, é possível bloqueá-la por 1 ou 2 meses. Já existem até peptídeos que fazem isso, como a folistatina. Mike, esses peptídeos, esses moduladores funcionam? Bem, galera, aí é a mesma coisa que entra no assunto do SARS. É uma coisa muito nova, a gente não tem acesso, só quem está participando de uso disso, eu acho que são atletas profissionais, tá? E cabe a nós esperar o futuro da ciência para ver se isso vai chegar até a gente. Eu imagino que vai chegar, mas um futuro um pouco mais distante. E, como disse, só o futuro para dizer, tá? Se você gostou do vídeo, se gostou da explicação a respeito do futuro do anabolismo muscular no que tange a doping, deixa o seu curtir aí, como eu pedi no início do vídeo, tá? Para quem tiver interesse de consultoria, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo e eu vai estar colocado aqui embaixo também.
Quem tiver interesse a respeito de laboratório de esteroide anabolizante ou interesse em alguma coisa mais específica para o seu objetivo, me procure através do e-mail que eu vou ter o prazer de te atender. É isso aí, um abraço e até mais.